Minha namorada ficou com outros enquanto eu pagava pela vida dela. Então, eu saí em silêncio. Agora, ela viu a vida que eu construí sem ela. O mundo dela desmoronou. Minha namorada, bem, ex-namorada agora, vamos chamá-la de Britney, e eu estávamos juntos há 2 anos. Ela tem 25 e eu tenho 27, homem. Quando começamos a namorar, achei que ela era perfeita. Britney é o tipo de garota que chama a atenção em qualquer lugar. Linda de morrer, super confiante. E sempre tinha essa aura de que era o centro das atenções. Eu me sentia orgulhoso de chamá-la de minha. Cerca de 1 ano atrás, decidimos morar juntos. Bem, tecnicamente, ela se mudou para a minha casa, já que sou o proprietário. Britney estava terminando sua graduação e trabalhando meio período, então eu estava pagando todas as contas: aluguel, utilidades, supermercado, até o seguro do carro dela. No começo, não me importava. Eu via isso como um investimento no nosso futuro. Tipo, eu achava que estava ajudando ela para que ela pudesse focar nos estudos e juntos construiríamos uma vida. Por um tempo, parecia um sonho. Britney era doce, engraçada e cheia de energia. Ela me fazia sentir o cara mais sortudo do mundo. Eu estava fazendo horas extras no trabalho, mas isso não me incomodava. Eu adorava chegar em casa e vê-la. E ela sempre tinha esse jeito de iluminar o ambiente. Bem, pelo menos no começo. Os primeiros 6 meses morando juntos foram ótimos. Passávamos os finais de semana explorando lugares novos, maratonando séries e curtindo a companhia um do outro. Mas então, as coisas começaram a mudar aos poucos. Britney ficou mais distante. Não era super óbvio no começo. Só pequenas coisas como ela parar de me esperar para jantar ou como ela ficava rolando o celular em vez de conversar comigo. Depois, ela começou a sair mais. Dizia que ia encontrar as amigas. E eu não pensei muito sobre isso. Quero dizer, ela tem o direito de ter sua própria vida, certo? Mas isso virou algo regular, finais de semana, noites aleatórias. Eu chegava em casa do trabalho esperando passar um tempo com ela, mas só encontrava a casa vazia. Quando ela voltava para casa, estava sempre no celular ou indo direto para a cama, sem um "como foi o seu dia?", Zrênia, sem abraços, nada. Eu tentei falar sobre isso uma vez. Falei que sentia que não estávamos passando tanto tempo juntos. E ela apenas desconversou com um "eu só preciso de um tempo para mim. Você está pensando demais." Pensando demais? Eu estava colocando tanto esforço nesse relacionamento, tentando fazer as coisas funcionarem, e de alguma forma, eu é que estava errado por querer me sentir conectado. Isso não parecia certo para mim, mas eu não queria parecer pegajoso ou controlador. Então, deixei para lá. As coisas só pioraram. Eu acordava nos sábados e ela já tinha ido. Me mandava uma mensagem horas depois, dizendo que estava com as amigas ou algo vago assim. Eu parei de pedir detalhes, porque parecia que sempre que eu pedia, ela agia como se eu estivesse interrogando ela. Então, fiquei quieto, esperando que fosse só uma fase e que as coisas voltariam ao normal. Mas, honestamente, estava começando a me afetar. Eu me sentia como um colega de quarto, em vez de namorado. Eu estava fazendo tudo para garantir que ela estivesse confortável, pagando todas as contas, garantindo que ela não tivesse que se preocupar com dinheiro. E ela não se dava nem ao trabalho de passar um tempo comigo. Não era nem sobre o dinheiro, era sobre a falta de esforço. Eu lembro de uma noite em particular. Cheguei em casa depois de um turno de 12 horas, exausto. A casa estava escura, nenhum sinal de Britney. Mandei uma mensagem perguntando onde ela estava e ela respondeu 1 hora depois, dizendo: "Só saí, não espere acordado." Isso foi tudo. Nenhuma explicação ou desculpas. Eu fiquei ali no sofá, olhando a mensagem e senti um nó no estômago. Tipo, o que eu estava fazendo isso tudo? Tentei me convencer de que ela estava apenas estressada com a faculdade ou que ela precisava de liberdade, mas no fundo, eu sabia que algo estava errado. Comecei a sentir que estava colocando todo o esforço, enquanto ela apenas estava aproveitando. E o pior é que eu amava a Britney. Eu realmente amava.
Ela não era apenas uma namorada para mim. Ela era alguém com quem eu via um futuro. Eu queria acreditar que estávamos construindo algo juntos, mas, com o tempo, percebi que parecia que eu era o único que estava construindo. Ela estava apenas assistindo, colhendo os benefícios. Nesse ponto, comecei a questionar tudo. Será que eu estava sendo bom demais? Estava facilitando o comportamento dela, fazendo demais? Eu não queria sentir isso, mas não conseguia evitar. Cada vez que chegava em casa e encontrava a casa vazia ou a namorada distraída, parecia um tapa na cara, como se eu estivesse dando tudo a ela e, em troca, recebendo o mínimo. Falei com alguns amigos sobre isso e eles me disseram que eu precisava estabelecer limites. Um deles até brincou que eu era basicamente o sugar daddy dela, sem o açúcar. Eu ri disso na hora, mas doeu, porque parecia verdade. Eu não queria acreditar que Britney estava apenas me usando, mas os sinais estavam começando a aparecer. Nesse ponto, eu sabia que precisava ter uma conversa séria com ela. Queria descobrir se ainda estávamos na mesma página ou se eu estava me enganando. Eu disse a mim mesmo que iria tocar no assunto na próxima vez que tivéssemos um momento de calma juntos, se é que algum dia teríamos. Naquela noite, me perguntei se Britney era realmente a pessoa que eu pensava que ela era, ou se eu estava apenas cegado pelo quanto eu queria que ela fosse. Essa pergunta ficou na minha cabeça. Nos dias seguintes, eu estava tão preso em descobrir como tocar no assunto, sem parecer que estava acusando ela de algo. Eu não queria parecer inseguro ou controlador. Eu só queria respostas. Mas Britney me antecipou da pior maneira possível. Uma noite, ela realmente ficou em casa pela primeira vez. Eu pensei, finalmente, talvez possamos ter uma noite normal juntos. Pedimos comida para levar, nos sentamos no sofá e começamos a conversar sobre coisas aleatórias. Foi bom, como nos velhos tempos. E por um momento, pensei que talvez as coisas estivessem mudando. Em algum ponto, a conversa mudou para relacionamentos e lealdade. Nem lembro como chegamos lá, mas eu mencionei como era importante para mim sentir que estávamos na mesma equipe. Britney deu uma risada e me olhou como se eu tivesse dito algo bobo. Então, ela me soltou. Sabe, você é bem substituível. Tem vários caras que adorariam estar comigo. Juro que achei que tinha ouvido errado no começo. Eu literalmente pisquei e perguntei o quê. Ela apenas repetiu, dessa vez com um sorriso como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Não fica tão sério, ela acrescentou. Você sabe que estou brincando. Só que não parecia uma brincadeira, nem perto disso. Eu apenas fiquei olhando para ela por um momento, tentando descobrir se ela percebeu o quão errado isso era de se dizer. Mas ela não percebeu. Ela apenas continuou rolando o celular como se não tivesse acabado de destruir o que restava da minha confiança nesse relacionamento. Eu não queria explodir, então fiquei calmo. Eu perguntei: é assim que você realmente se sente? Ela revirou os olhos e disse: ai meu Deus, você está sendo tão dramático. Claro que não, mas tipo, é verdade. Os caras me paqueram o tempo todo. Não é minha culpa se você não consegue lidar com isso. Fiquei chocado. Não só ela reafirmou o que disse, como fez parecer que eu era o problema por estar chateado com isso. E o pior de tudo, ela nem se desculpou. Ela simplesmente agiu como se não fosse nada demais, como se eu estivesse exagerando. O resto da noite foi constrangedor. Eu não falei muito, e ela também não. Ela foi para a cama cedo, provavelmente irritada, porque eu não estava rindo junto com ela. Enquanto isso, eu fiquei sentado no sofá, relembrando tudo o que aconteceu. Não conseguia afastar a sensação de que ela realmente acreditava no que disse, que eu era apenas mais um cara na longa fila de opções dela. No dia seguinte, tentei agir normalmente. Queria ver se ela tocaria no assunto. Talvez se desculpasse, ou pelo menos reconhecesse. Mas não, ela agiu como se estivesse tudo bem. Ela ainda me deu um beijo na bochecha antes de sair para encontrar as amigas, como se nada tivesse acontecido. Foi aí que eu percebi. Ela não se importava nem um pouco. Não se importava com como suas palavras me fizeram sentir. E definitivamente não se importava com o quanto tudo havia se tornado unilateral.
Eu estava ali, conveniente, descartável. Comecei a perceber outras coisas depois disso. Pequenos comentários que ela fazia sobre como outros caras olhavam para ela ou como suas amigas brincavam sobre ela ser a mais bonita do nosso relacionamento. Eu sempre deixei passar antes, mas agora parecia diferente. Parecia que ela estava me testando, vendo quanto eu aguentaria. O problema é que eu nunca me vi como o tipo ciumento. Sempre acreditei que se você confia no seu parceiro, não há motivo para se estressar com esse tipo de coisa. Mas isso não tinha mais a ver com confiança, era sobre respeito. E Britney não me respeitava. Ponto final. Nos dias seguintes, comecei a me afastar. Parei de mandar mensagens para ela durante o dia para saber como ela estava. Parei de perguntar como estavam as aulas dela ou se ela precisava de alguma coisa. Eu pensei, por que me importar? Se ela achava que eu era tão substituível, qual era o sentido de continuar me esforçando? Mas ao mesmo tempo, eu não estava pronto para terminar as coisas ainda. Continuava me dizendo que talvez estivesse exagerando, talvez ela estivesse realmente brincando e eu estivesse tornando tudo maior do que era. Quero dizer, 2 anos é muito tempo para jogar fora por causa de um comentário, né? Eu tentei me convencer disso, mas no fundo sabia que não era só um comentário. Era tudo: a distância, o sentimento de posse, a falta de esforço. Aquele comentário foi só a cereja no topo de um bolo que estava apodrecendo há meses. Uma noite, eu estava sentado na sala de estar, rolando o celular, quando Britney entrou. Ela mal olhou para mim antes de ir direto para o quarto. Eu chamei ela. Ei, você tem um minuto? Quero conversar. Ela resmungou como se eu tivesse pedido para ela mover uma montanha. O quê? Ela disse. Eu hesitei por um segundo, tentando encontrar as palavras certas. Você ainda quer estar nesse relacionamento? Eu perguntei. Ela me olhou como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Que tipo de pergunta é essa? Claro que quero. Por que não? Eu queria dizer, por que você acha que eu sou descartável? Mas no lugar disso, apenas assenti e disse, eu não sei. Sinto que não estamos na mesma sintonia. Ela suspirou e revirou os olhos. Você está pensando demais de novo. Não podemos fazer isso agora? Estou cansada. E foi isso. Ela nem se importou o suficiente para ter a conversa. Eu a vi entrar no quarto e fechar a porta, e eu percebi que não podia continuar assim. Algo precisava mudar. E logo, porque eu não conseguia mais fingir que estava tudo bem quando claramente não estava. Mas antes que eu pudesse descobrir como lidar com Britney, a vida decidiu lidar comigo primeiro. Alguns dias depois da nossa conversa superficial, eu recebi uma ligação de uma das amigas dela. Vamos chamá-la de Melissa. Agora, Melissa e Britney eram próximas, não melhores amigas, mas definitivamente o suficiente para que uma ligação repentina de Melissa fosse inesperada. Eu quase não atendi, porque sejamos sinceros, o que Melissa poderia ter para me dizer? Atendi mesmo assim. Oi, o que houve? Eu perguntei, tentando soar casual, mesmo que meu estômago já estivesse dando voltas. Melissa não perdeu tempo. Olha, eu não sei se devia estar te contando isso, mas acho que você merece saber, ela começou. Foi aí que eu soube que não seria uma conversa amigável. Me preparei enquanto ela continuava. A Britney está vendo outras pessoas. Não é só uma pessoa, mas vários caras. E isso já está acontecendo há um tempo. Por uns 10 segundos, eu só fiquei ali em silêncio, em choque, segurando o meu celular como se fosse a única coisa que me mantinha de pé. Você tem certeza? Finalmente consegui dizer. Melissa suspirou. Tenho certeza. Eu não queria me envolver, mas tivemos uma briga outro dia e algumas coisas saíram. Ela tem se gabado disso como se não fosse nada. Ela até te chamou de plano B. Plano B. Eu estava colocando tudo o que eu tinha nesse relacionamento. E para Britney, eu era só a rede de segurança dela, alguém em quem ela podia se apoiar enquanto fazia o que quisesse. Por que você está me contando isso agora? Eu perguntei, sem acusar, mas realmente curioso. Melissa hesitou por um momento. Honestamente, porque eu acho isso errado.
Você é um bom cara e não merece ser tratado assim. Eu gostaria que alguém me contasse se estivesse no seu lugar. E agora, eu sei como as meninas agem quando brigam. Melissa e Britney tinham um histórico conturbado, mesmo quando fingiam ser amigas. Melissa sempre parecia um pouco ansiosa para criticar Britney pelas costas, e não era difícil imaginar que ela aproveitaria uma oportunidade para derrubá-la. Havia uma chance de ela estar exagerando ou até mentindo só para ver Britney se afundar. Mesmo assim, o timing me deixou desconfortável. Britney vinha soltando sinais de alerta há meses, e isso parecia a peça que faltava para completar o quebra-cabeça. Não podia simplesmente ignorar. Eu precisava descobrir a verdade por conta própria. Nos dias seguintes, comecei a juntar as peças sem ser óbvio. Eu sabia que confrontar Britney sem provas sólidas não ia me levar a lugar nenhum. Ela negaria tudo ou distorceria tudo para me fazer de vilão. Então, decidi usar os padrões e hábitos dela contra ela. Uma coisa sobre Britney é que ela era uma criatura de rotina, especialmente quando se tratava das noites que ela saía. Ela sempre dizia que estava com as amigas, mas era vaga sobre os detalhes. Não dava informações sobre onde iam ou com quem ela estaria. Então, na próxima vez que ela disse que ia sair, perguntei casualmente com qual amiga ela ia se encontrar. Ah, só a Ashley, ela respondeu rapidamente, quase sem olhar para mim enquanto pegava as chaves. Esperei cerca de 1 hora. Então, liguei para Ashley. Não para acusar ou insinuar nada, apenas mantive a calma. Oi, Ashley, disse, mantendo o tom amigável. A Britney disse que ia sair com você hoje à noite. Parece que o celular dela morreu e eu não consigo falar com ela. Só queria confirmar se você sabe a que horas ela vai voltar. Ashley hesitou. Houve uma pausa longa e depois ela disse: Ah, ela não está comigo hoje à noite. Na verdade, eu nem a vi há um tempo. A voz dela parecia genuinamente confusa. Essa foi minha primeira confirmação. Não reagi ao telefone. Ah, sem problemas, disse calmamente, cobrindo minhas ações. Talvez eu tenha entendido errado. Obrigado mesmo, assim. Desliguei e comecei a pensar: se ela não estava com a Ashley, com quem ela estava? E mais importante, onde ela estava? Foi quando me lembrei de um lugar favorito da Britney, um barzinho que ela nunca mais mencionou, um café tranquilo que ela adorava quando começamos a namorar. Era o tipo de lugar onde as pessoas iam para ter conversas calmas, não para noites selvagens. Ela não mencionava isso há meses, mas tive a sensação de que ainda fazia parte da rotina dela. Dirigi até lá, estacionei a algumas quadras para que ela não visse meu carro. Meu coração estava acelerado, mas tentei manter os pensamentos sob controle. Era só uma sensação, eu me disse, uma forma de descartar possibilidades. Ou assim eu esperava. Quando cheguei ao café, uma parte de mim ainda estava segurando a leve esperança de que talvez a Melissa tivesse exagerado, de que talvez a Britney não fosse capaz do que eu estava prestes a descobrir. E lá estava ela, sentada em uma mesa perto da janela, mas não sozinha. Meu estômago afundou. Ela estava rindo e se inclinando perto de um cara que eu nunca tinha visto antes. O jeito que seus olhos brilharam, a forma casual como tocava o braço dele, como ele se inclinava para ela, tudo aquilo parecia íntimo demais. Eles não eram só amigos. Eu podia sentir o peso da traição no meu peito, pesado e frio. Tudo o que eu tentei ignorar para racionalizar de repente se tornou impossível de negar. Não entrei furioso, nem fiz um escândalo, embora quisesse, mas me mantive calmo. Mesmo com as mãos tremendo, tirei uma foto da calçada, o suficiente para documentar o que eu precisava sem chamar atenção. Enquanto tirava a foto, só consegui sentir raiva, humilhação e uma sensação de validação. Todas as dúvidas que eu estava reprimindo, todas as bandeiras vermelhas que tentei explicar, estavam bem ali na minha frente, me encarando através do vidro. Ela me enganou, simples assim. Pior, ela achou que eu era cego ou confiava demais para perceber. Mas a verdade estava lá, e eu não ia deixar ela escapar impune. Na manhã seguinte, acordei com uma estranha sensação de clareza. Não estava nem com raiva, pelo menos não a princípio. Eu só estava cansado.
Não havia mais o que salvar, nada a consertar. A Britney fez suas escolhas. Agora era minha vez de fazer a minha e mostrar a ela quem era substituível. Não perdi tempo. No momento em que decidi que estava acabado, fui direto ao trabalho. Primeiro, cancelei o pagamento automático do seguro do carro dela. Ela havia contado comigo para cuidar disso por meses, mas aquele navio já tinha partido. Se ela queria o luxo de andar por aí, ela que descobrisse como pagar sozinha. Depois, abri a geladeira. Estava cheia dos petiscos que ela adorava, iogurtes especiais, suas bebidas favoritas, aquele queijo caro que ela insistia em comprar, mas nunca terminava. Tudo fora. Eu não ia continuar alimentando alguém que estava rindo de mim por trás, enquanto desfrutava do conforto que eu oferecia. Em seguida, falei diretamente para ela que ela precisava começar a pagar a parte dela das contas. Água, luz, internet, tudo. Não estava mais bancando a mamata. Ela me olhou tão confusa quando toquei no assunto, mas mantive a calma. Você é adulta, eu disse. Está na hora de começar a agir como tal. Não se tratava de ser mesquinho. Era sobre traçar um limite. Eu não seria mais a rede de segurança dela, e queria que ela sentisse isso. Se ela tinha me tratado como o plano B durante todo esse tempo, estava prestes a levar um choque de realidade. Quando a Britney percebeu as mudanças, não perdeu tempo em me confrontar. Ela entrou na sala de estar uma noite, segurando uma carta da seguradora. Por que o seguro não passou esse mês? Zrenia, ela estourou, agitando-lhe o papel como se fosse uma declaração de guerra. Eu mal olhei para cima. Porque eu não vou pagar mais por isso, disse simplesmente. Seus olhos se estreitaram, o tom ficando mais cortante. O que isso quer dizer? Quer dizer que você é adulta, Britney. Você pode se virar, respondi, com a voz firme e fria. Eu queria que ela sentisse o peso de suas próprias ações sem eu precisar explicar. Ela não terminou, claro. Qual é o seu problema ultimamente? Zrenia, ela retrucou, a voz subindo. Você está agindo estranho, e agora isso? Você está tentando me punir por alguma coisa? Não consegui evitar uma risada curta e amarga. A ironia da acusação dela era quase cômica. Punir você? Zrenia, eu disse, encarando-a nos olhos. Britney, você tem corrido por aí às minhas costas enquanto eu estava segurando tudo. Você realmente acha que eu não ia descobrir? A cor sumiu do rosto dela. Por um momento, ela parecia tentar negar, mas logo se endireitou, cruzando os braços defensivamente. Quem te contou isso? Note Component Placement, ela perguntou, o tom afiado, mas com um traço de pânico. Me recostei na cadeira, mantendo a voz firme. Ninguém me contou, eu vi você. Tirando o celular do bolso, abri a foto que tirei no café. Lá estava ela, sentada com o tal cara, rindo como se fossem o casal mais feliz do mundo. Reconhece isso? Component placement, perguntei, o tom cortante como faca. Não dei a chance dela inventar uma mentira. Então me conta, Britney. Continuei, minha voz inabalável. Quantos outros caras que têm te dado em cima você está namorando agora? Porque claramente você já seguiu em frente enquanto ainda morava sob o meu teto. Sua defensiva rapidamente se transformou em raiva. Você não entende. Eu mereço atenção. Você estava tão ocupado com o trabalho que eu senti que não estava mais em um relacionamento. Eu me levantei, meus olhos se estreitaram enquanto olhava para ela. Você cometeu um erro, Britney, eu disse. Você me deu como certo. Achou que eu ficaria por aqui? Não importa o quanto você me desrespeitasse. Mas deixe-me deixar uma coisa clara. Eu não sou sua rede de segurança. Você perdeu isso no momento em que decidiu que eu era substituível. Ela me olhou com raiva, sua voz se elevando quando gritou: Você está sendo dramático. Toda garota é paquerada. Isso não significa nada. Talvez, se você me desse mais atenção, eu não teria sentido a necessidade de sair tanto. Suas palavras foram como gasolina em um fogo. Não coloque isso em mim. Eu disse friamente. Você teve uma escolha. Você poderia ter falado comigo. Em vez disso, decidiu me trair. Isso é com você, não comigo.
O rosto de Britney se desfez, mas eu não desisti. Você queria saber qual o meu problema? É você, Britney. E agora eu terminei. Ela começou a falar, mas eu a interrompi. Para de enrolar e faça as malas. Encontre um lugar para ficar. Isso não é mais sua casa. As palavras ficaram no ar por um momento, e eu pude ver as engrenagens girando na cabeça dela. Ela estava tentando descobrir como manipular a situação a seu favor, mas, pela primeira vez, eu não estava dando a chance. Você não pode simplesmente me expulsar, Britney gritou, sua voz trêmula, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu não tenho para onde ir. Por favor, não faça isso. Eu vou consertar as coisas. Eu prometo. Eu olhei fixamente para ela, enquanto ela ficava lá tremendo. Britney, eu disse, minha voz firme. Eu trabalhei duro para construir uma vida estável para nós. Acontece que você não merece isso. Lembra o que você disse? Que havia vários caras que adorariam estar com você. Bem, talvez seja a hora de você encontrar um deles, porque eu terminei. Suas lágrimas se transformaram em soluços profundos enquanto ela caía de joelhos. Eu não quis dizer isso. Ela gemeu, se agarrando ao peito. Eu não estava pensando. Eu estava apenas brincando. Por favor, não me jogue para fora. Eu vou mudar. Eu farei qualquer coisa. Eu balancei a cabeça, minha voz inabalável. Você fez suas escolhas, Britney. Você me desrespeitou, mentiu para mim e me tratou como uma opção. Agora, você está lidando com as consequências disso. Não é mais meu trabalho te salvar. Por um momento, eu vi a desesperança dela se transformar em raiva. Você vai se arrepender disso, ela cuspiu, levantando-se trêmula. Você vai se arrepender de perder uma garota como eu. Você nunca vai encontrar alguém melhor. Eu não pude evitar. Eu ri. Uma risada curta e ríspida que fez ela se assustar. Melhor que você, Britney. Você é substituível. Você provou isso. Adeus. Ela ficou lá parada, atônita, a boca abrindo e fechando como se quisesse dizer mais, mas nenhuma palavra saiu. Finalmente, ela pegou suas coisas e saiu, batendo a porta atrás de si. Quando o silêncio se instalou na casa, eu não senti arrependimento, nem dúvida, apenas alívio. Eu não ia deixar que a culpa ou a arrogância dela me segurassem mais. Nos dias que se seguiram, senti uma estranha mistura de emoções. Como pude deixar isso chegar tão longe? Como não percebi os sinais mais cedo? Mas, é claro, Britney não ia deixar as coisas terminarem em silêncio. Em poucos dias, comecei a ouvir de amigos em comum. Aparentemente, ela estava dizendo a todos que eu era controlador e emocionalmente abusivo. Ela dizia que eu a tinha expulsado sem motivo e que eu nunca a deixava ter liberdade. Eu não acreditei. Ela estava reescrevendo todo o relacionamento, se fazendo de vítima enquanto me pintava como um monstro. No começo, isso me irritou. Eu queria me defender, colocar as coisas nos eixos, mas então percebi algo. As pessoas que realmente me conheciam não iriam cair nas mentiras dela. Elas viam o quanto eu fiz por ela e o quanto nosso relacionamento se tornara unilateral. Qualquer um que acreditasse nela não era alguém de quem eu precisava em minha vida. De qualquer forma, algumas semanas depois, encontrei um amigo em comum em uma cafeteria que tinha novidades sobre Britney. Aparentemente, ela havia seguido em frente e começado a namorar um cara rico. No começo, eu apenas dei de ombros, não era mais da minha conta. Mas então, o amigo fez uma expressão maliciosa e acrescentou: Bem, não durou nem 2 semanas. Acontece que ele a largou assim que descobriu que ela estava morando com você de graça e você estava pagando a matrícula da faculdade dela. Acho que ele não ficou muito empolgado em ser o próximo caixa eletrônico dela. Eu não pude deixar de rir. Clássica Britney, sempre buscando um upgrade, achando que é insubstituível. Honestamente, eu não sentia pena dela. Ela fez suas escolhas e agora estava lidando com as consequências. Agora, a única coisa em minha mente é esperar que ela não tente voltar, trazendo mais problemas para a minha vida. Obrigado por ler, pessoal. Se algo novo acontecer,
Eu deixo vocês saberem, mas por enquanto, estou feliz em deixar este capítulo para trás, para frente e para cima. Última atualização. Ei, pessoal, achei que seria bom dar uma atualização sobre como as coisas têm sido desde que Britney foi embora. Aqui está a verdade. Britney nunca percebeu que achava que era o prêmio, mas não era. Um mês depois que ela foi embora, comecei a sair com outra pessoa, alguém que realmente me tratou com respeito e bondade. Vamos chamá-la de Rachel. Rachel era tudo o que Britney não era: apoiada, atenciosa e real. Ela não apenas tirava de mim, ela realmente se importava em retribuir ao relacionamento. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti valorizado. A notícia se espalhou rápido e não demorou muito para Britney descobrir. Não sei exatamente como ela descobriu, talvez por um amigo em comum, talvez pelas redes sociais, mas quando ela soube, ela pirou. Segundo algumas pessoas que ambos conhecíamos, ela estava completamente devastada. De repente, a realidade de que eu havia seguido em frente enquanto ninguém a queria, ela não estava lidando bem com isso. Primeiro, ela tentou coisas sutis depois que aquele cara a dispensou, mandando mensagens aleatórias, pedindo para conversar e até aparecendo em lugares que ela sabia que eu poderia estar. Eu ignorei tudo isso. Eu já havia superado ela e Rachel merecia minha atenção total. Mas então, Britney decidiu escalar as coisas da maneira mais dramática possível. Tudo começou uma noite, quando ouvi gritos do lado de fora da minha casa. A princípio, pensei que fosse apenas barulho da rua, mas então reconheci a voz de Britney. Caminhei até a porta, abri e lá estava ela, de pé na varanda, com 4 de suas amigas. Elas estavam todas se unindo contra mim, como se eu fosse um criminoso. As vozes delas estavam altas e a energia delas era caótica. "Você é inacreditável", gritou uma das amigas dela, apontando para mim como se eu estivesse sendo julgado. "Você acha que pode simplesmente jogá-la fora como se ela fosse nada? Você é um monstro", Britney acrescentou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela parecia genuinamente transtornada, mas eu não caí nessa. "Depois de tudo o que passamos, você simplesmente terminou comigo. Assim, do nada", ela disse. Eu me apoiei no batente da porta, cruzando os braços. Calmo, controlado, impassível. "O que você quer, Britney?", perguntei, mantendo o tom firme e ignorando os comentários que vinham do seu grupo. A voz dela quebrou enquanto ela falava. "Eu vim aqui para te dizer algo importante, mas você nem sequer fala comigo. Você só bateu a porta na minha cara." As amigas dela assentiram, dando-lhe apoio moral, como se fossem suas backing vocals. Uma delas interveio. "Você nem sabe o que ela tem enfrentado. Ela merece mais do que isso." "Você já terminou?", perguntei, minha voz firme, mantendo os olhos fixos em Britney. "Porque eu não estou interessado em teatro. Se você tem algo a dizer, diga logo." O lábio de Britney tremeu enquanto ela olhava para suas amigas em busca de apoio e depois voltou a me olhar. Ela finalmente soltou. "Estou grávida. É seu a varanda?" Ficou em silêncio. As amigas dela me encararam, claramente esperando uma grande reação, mas eu não me mexi. Eu só fiquei lá, assistindo, calmo e controlado. "É mesmo?", disse finalmente, levantando uma sobrancelha. "E você veio aqui com sua turma de torcida para me contar isso por quê?", ela fungou. "Eu não sabia como te contar", disse. "Eu estava com medo e não sei o que fazer." "Tudo bem", eu disse, assentindo lentamente. "Vamos cortar o drama. Se você está grávida, não terá problema em provar isso. Me mostre um teste, uma nota do médico, algo." As amigas dela trocaram olhares nervosos antes que uma delas interviesse. Ela acabou de descobrir. Não teve tempo de ir ao médico ainda. "Você é tão burra?" Eu voltei a olhar para Britney. "Isso é verdade?", perguntei, mantendo minha voz firme. "Porque se for, vamos resolver isso da maneira certa. Mas se não for verdade e você estiver mentindo para mim, essa conversa acaba agora." Por um segundo, o rosto dela se contorceu de pânico antes de ela tentar rapidamente disfarçar isso. "Por que você não pode simplesmente confiar em mim?", ela perguntou, sua voz subindo.
Depois de tudo o que passamos, por que eu mentiria sobre algo assim? Eu não confio em você porque você me deu todas as razões para não confiar, eu respondi, minha voz fria, mas firme. Então, novamente, prove. Se você estiver dizendo a verdade, vamos lidar com isso. Mas eu não estou brincando com palavras vazias. A amiga dela começou a gritar novamente, jogando insultos, mas eu a ignorei. Meus olhos ficaram fixos em Britney, e não demorou muito para que ela desviasse o olhar. Esse breve segundo de hesitação me disse tudo o que eu precisava saber. O grupo eventualmente saiu, xingando-me por baixo dos dentes e me chamando de todo nome possível. A performance de Britney, embora convincente no começo, tinha se desmoronado. Eu não deixei isso me abalar, mas seria mentira se eu dissesse que não me deixou desconfortável. E se houvesse algo de verdade nisso? Alguns dias depois, a verdade veio à tona. Melissa, a mesma pessoa que me alertou sobre o comportamento de Britney, entrou em contato novamente. Ela parecia estar acompanhando a bagunça do nosso término. Ela me garantiu que Britney não estava grávida e havia inventado tudo. Britney estava se afundando desde que soubera que eu havia seguido em frente, e a falsa gravidez foi sua última tentativa desesperada de me prender a ela. Honestamente, não foi chocante, apenas nojento. Eu bloqueei Britney em tudo imediatamente. Quaisquer mentiras que ela estivesse espalhando ou planos que ela tivesse não eram mais meu problema. Enquanto isso, eu seguia em frente com Rachel, alguém que realmente me valorizava. Britney achava que era insubstituível, mas ela era a que foi facilmente substituída. Quanto a ela, estava dormindo de sofá e havia abandonado a faculdade depois que seus pais se recusaram a apoiá-la. Eu não me importava mais.